sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Queridos irmãos, graça e paz a todos, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Trazemos no coração uma imensa alegria e muita gratidão ao nosso Deus, porque hoje comemoramos os 80 anos da SAF da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Barro Vermelho. Por isso a SAF está realizando este culto, esta celebração ao nosso Deus, juntamente com toda a igreja, o ato de ação de graças diante da face do Senhor. E nós queremos, em nome da SAF e da igreja, dar as boas-vindas a todos os que agora estão assistindo e participando desta celebração ao Senhor. Sejamos todos abençoados e sustentados pelo nosso Deus. A Bíblia fala de Jesus Cristo como o Rei da Glória. O Senhor Jesus Cristo que está assentado ao lado de Deus Pai, digno de toda honra, glória, majestade, poder, de ser adorado e louvado pelos séculos dos séculos. O Senhor que voltará para buscar a sua igreja, e nós aguardamos com santa expectativa a volta do nosso Salvador eterno, o Rei da Glória. Agradecemos a Deus pela história da SAF da nossa igreja, por aqueles que foram usados pelo Senhor, abrindo as portas da sua casa para o início deste trabalho. Agradecemos por toda a história, por todo o sustento, graça, misericórdia, bondade, amor, as dádivas, as bênçãos
do Senhor, todo o cuidado do nosso Deus na história da nossa SAF ao longo desses anos. E agradecemos por todas as nossas queridas irmãs que neste tempo fazem parte da nossa SAF. Que o Senhor seja bendito e seja louvado através das nossas vidas. Senhor nosso Deus, querido e amado Pai, nós rendemos graças, ó Pai, ao Teu nome neste dia. Rendemos graças a Ti para todo sempre. Agradecemos pela bênção deste culto. Agradecemos por Jesus Cristo, o nosso Salvador eterno. Agradecemos pela igreja. Agradecemos por Tua palavra. E agradecemos especialmente neste dia, ó Pai, pela vida da nossa SAF, pelos 80 anos que a SAF completa neste dia, por toda a história de bênçãos, de cuidado do Senhor ao longo de todo este tempo. Que Tu recebas a nossa adoração, nosso louvor, que a gratidão do nosso coração chegue ao trono de graça do nosso Deus. E assim, ó Pai, nós ofertamos a Ti este culto de gratidão ao Senhor e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. 25 de agosto de 2020. Hoje, a nossa querida Sociedade Auxiliadora Feminina completa 80 anos. Que privilégio, irmãs, fazermos parte deste tempo na história desta sociedade. Tivemos a oportunidade, nos preparando para este momento, de fazer um levantamento da história da sociedade e podemos ver quantas e quantas irmãs se dedicaram, se empenharam para deixar esse legado para nós. Cerca de 60 diretorias, irmãs. Olha que coisa linda! E cabe a nós, com a mesma dedicação, continuarmos este trabalho. E assim, queridas, avante, unidas, sempre firmes, a Jesus obedecer. Vamos agora acompanhar esse culto que vamos prestar ao Senhor, esse culto de gratidão, com muita devoção, juntas, estarmos assim, vivendo este momento único para nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Graça e paz, igreja, vamos orar. Deus onisciente, Deus onipotente, louvado seja o Teu santo nome. Senhor, Tu que nos sondas e nos conheces, sabes do nosso assentar e do nosso levantar. De longe Tu penetra os nossos pensamentos, esquadrinhas o nosso andar e o nosso deitar, e conheces todos os nossos caminhos. Para onde nos ausentaremos do Teu Espírito? Para onde nós fugiremos da Tua face? Ó Deus, sonda-nos, Senhor, e vê se há em nós algum caminho mau, e guia-nos, Senhor, pelo caminho eterno. Ó Deus, aceita, Senhor, a nossa oração. Perdoa, Senhor, nossos pecados e tem misericórdia de nós.
pois assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, amadas irmãs. É com alegria que me dirijo a vocês neste momento. Certa vez ouvi a seguinte frase: o maior legado que um pai pode deixar para o filho é o seu caminhar com Deus. Eu creio que nesses 80 anos de caminhada da SAF Barro Vermelho, vocês têm deixado exemplos para todos nós. Exemplos de excelência no serviço do Senhor, exemplos de uma conduta irrepreensível, exemplos de não deixar se abater mediante as lutas, exemplos de firmeza da fé, exemplos que com Cristo Jesus a vitória é certa. O caminhar com Deus. Este é o legado que a SAF Barro Vermelho tem deixado para suas atuais sócias e para suas futuras sócias. Que Deus a abençoe em tudo e em todo o tempo. Louvo a Deus pela vida de cada uma das irmãs e desejo de todo o meu coração que continuem conduzindo este legado, para que lá na frente, daqui a mais 80 anos, a SAF Barro Vermelho também possa estar celebrando este legado. Louvamos a Deus, pois tudo que vocês têm feito é para a glória do Senhor. Sinta-se abraçada pelo seu conselheiro. Queridos irmãos, queremos convidar todos a cantar conosco os hinos 287 nas suas primeira, terceira e quarta estrofes e o hino número 297, todo ele. Salvação a proclamar, cumprindo a ordem santa do bom Salvador. Marchar sim, avante, marchar sim, erguendo seu pendão real avante, sim, avante, unidos sempre firmes avançar. Canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos avançai. Desperta, igreja, e vem teu dever cumprir, a todos faze a Cristo conhecer. A tua mão estende com paciente amor, ajuda-os em Jesus a vida receber. Marchar-se avante, marchar-se erguendo seu pendão real avante, sim, avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores
glória e honra e louvor terá. Marchar-se avante, marchar-se erguendo o céu, pendão real avante, sim avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Irmãos, agora cantaremos o hino número 297, a chamada final. Quando lá do céu descendo para os céus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor, mas glorioso vem o dia da vitória do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Minhas amadas irmãs que fazem a amada SAF Barro Vermelho em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Que maravilhosa notícia a irmã Cátia nos deu, de que as irmãs estão agradecendo a Deus pelos 80 anos de vida e serviço aos pés do Senhor. Parabéns, minhas queridas irmãs. Até aqui o Senhor Jesus as tem ajudado. Continue, queridas irmãs, sempre operosas, humildes na presença do Senhor, animadas e fiéis ao Senhor, mulheres dedicadas à palavra do Senhor, à leitura bíblica e à oração. E esse binômio lhes farão andar em testemunho de vida e altaneiramente com Cristo e em Cristo. Nossa gratidão ao Conselho da Igreja, à Federação e à Sinodal por cuidarem de vocês, orarem por vocês e as amarem fraternalmente. Parabéns, minhas queridas e preciosas irmãs, por esse aniversário, por essa vida aos pés do Senhor. Continue sendo abençoadas, assim como as suas famílias, sua igreja e as obras de suas mãos. Um carinhoso abracinho em nome de toda a Confederação Nacional das SAFs para as queridas irmãs. Nossos parabéns e desejamos que o Senhor Jesus continue a abençoá-las rica e poderosamente.
Um abracinho também da sua irmã Ana Maria, que as ama muito e ora por vocês sem cessar. Olá, queridas irmãs, que alegria falar com vocês. Estou aqui como vice-presidente da nossa querida região Sudeste Norte da Confederação Nacional de SAFs. E a alegria é imensa quando a gente pode perceber que Deus é maravilhoso e tem cuidado de todos nós. Estamos numa época difícil, não podemos estar presentes, pertinho, não podemos nos abraçar. Mas nós podemos glorificar a Deus, louvá-lo e engrandecê-lo para sempre. E eu gostaria de agora, nesse momento, estar assim abraçando a uma SAF linda, a SAF da Igreja Presbiteriana de Barro Vermelho, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Trago a saudação da Confederação Nacional de SAFs, ao nosso querido pastor, reverendo Joel, ao conselheiro dessa SAF, presbítero Jailson, e também, de um modo muito especial, a presidente Kátia. E com a Kátia eu abraço a cada auxiliadora que é sócia dessa SAF, que há 80 anos vem engrandecendo e glorificando, dignificando o nome do nosso Deus. Louvado seja Deus, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E esta SAF tem orado sem cessar, tem manifestado a animação, a disposição em servir, que é própria de toda mulher presbiteriana, porque nós somos auxiliadoras da nossa igreja. E como auxiliadoras, nós queremos estar sempre prontas a trabalhar para a glória do nosso Deus. Meu abraço carinhoso a esta SAF linda, com o desejo de que as bênçãos do Senhor se multipliquem sobre as suas vidas. E que, como diz no Salmo 67, que Deus seja gracioso para com as irmãs. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Que seja assim na vida dessa SAF e abraçando a vocês nesta hora com alegria por esses 80 anos, eu agradeço a Deus. E como agradecer, se não tendo uma vida de intimidade com Ele? Que vocês possam estar assim, irmãs, orando sem cessar, como diz o nosso tema, orai sem cessar, e assim nós estaremos cumprindo aquilo que está escrito pelo apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Parabéns, SAF da Igreja Presbiteriana de Barro Vermelho. Parabéns, amadas irmãs. Que Deus as abençoe e que vocês possam continuar sempre assim, vitoriosas por Cristo Jesus. Meu carinho, meu abraço, beijo no coração de cada uma e que Deus possa abençoá-las. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação e não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Isaías 54, 2. Queridas irmãs da Sociedade Auxiliadora Feminina da Igreja Presbiteriana do Barro Vermelho, foi desta forma que as irmãs que a antecederam durante esses 80 anos de história fizeram. A cada ano, a cada década, a cada geração, as estacas foram firmadas e o espaço alargado. Parabéns, parabéns a todas vocês do presente, a Confederação Sinodal Leste Fluminense saúda a todas vocês, louvando a Deus pelas irmãs do passado, por vocês no presente, e que vocês continuem sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho não é em vão, para que o espaço continue a ser alargado e as estacas bem firmadas para aquelas irmãs que virão no futuro. Recebam o abraço carinhoso de toda a nossa sinodal
É esta a nossa palavra como presidente desta sinodal que tem uma SAF pujante, participativa e abençoada e abençoadora como vocês são. Um beijo no coração de cada irmã e que Deus continue abençoando e vocês continuem sendo verdadeiras auxiliadoras. Queridas irmãs, estamos felizes e com os corações gratos pelos 80 anos da SAF Barro Vermelho. E o nosso desejo é que vocês sejam sempre verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé e vitoriosas por Cristo Jesus. Um forte abraço e um beijo no coração de cada auxiliadora. Assentado no trono de Deus, o Cordeiro reinando está, com justiça e domínio nas mãos, coroado de glória e louvor. Diante dele se dobram os reis e se prostram para o adorar. Nem aos anjos que o cercam louvando se permite sua face olhar. Os tesouros do mundo não expressam valor e a grandeza do céu é incapaz de conter, nem o brilho do sol pode se comparar com a glória do trono de Deus. Assentado no trono de Deus, o Cordeiro reinando está, com justiça e domínio nas mãos, coroado de glória e louvor. Diante dele se dobram os reis e se prostram para o adorar. Nem aos anjos que o cercam louvando se permite sua face olhar. Os tesouros do mundo não expressam valor e a grandeza do céu é incapaz de conter, e nem o brilho do sol pode se comparar com a glória do trono de Deus, com a glória do trono de Deus. Queridos irmãos, nós estamos aqui nesse momento bem com os corações gratos a Deus por esta oportunidade de poder compartilhar com você que está nos assistindo este momento da pregação da Palavra de Deus. Nós convidamos para este momento singular o pastor Jailton Lima Nascimento, um dos pastores da Primeira Presbiteriana de Vitória,
Ele é um pastor querido, assim como também a sua família, a Fabiana, sua esposa, e seus filhos Eduardo e Guilherme. Nós vamos neste momento orar, agradecendo a Deus a vida do pastor Jailton, de sua casa, também de sua igreja, e nós vamos também orar por você, para que você tenha da parte de Deus um coração disposto e bem atento agora nesse momento. E nós queremos orar também no sentido de que a palavra do Senhor Deus cumpra o propósito para o qual ela foi destinada para este momento tão importante, tão singular na vida de todos nós. Mais uma vez eu quero dar as boas-vindas a vocês que estão nos assistindo e também pedir toda a tua atenção para ouvir a palavra de Deus. Vamos orar com o pastor Joel. Nosso Deus, querido e amado Pai, rendemos graças, Senhor, ao Teu santo nome. Agradecemos por esta celebração a Ti e neste momento nós suplicamos a Tua bênção sobre a Tua palavra que será pregada ao nosso coração. Que ao ouvirmos a Tua voz através da palavra do Senhor, o Senhor nos ensine, renove, ó Pai, a nossa esperança em Ti e também, ó Pai, nos faça crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por Tua santa e poderosa palavra, revelação do Senhor a cada um de nós. E agora, Senhor, nós te agradecemos muito pela vida preciosa do Teu servo, nosso querido irmão, reverendo Jailton. Agradecemos por ele, também por sua casa, por sua esposa, pelos seus filhos e também pelo seu ministério. Amém. Que a bênção do Senhor seja com os Teus servos em tudo e a cada dia para o Teu próprio louvor e para a glória do Teu nome. Que seja assim, Senhor. Nós oramos com muita gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e de Cristo Jesus o Senhor. Amém. Inicialmente eu desejo parabenizar a SAF da Igreja Presbiteriana de Barro Vermelho por 80 anos de organização eclesiástica, uma data belíssima, muito o que comemorar e agradecer a Deus por tantas vitórias. Desejo parabenizar a senhora presidente, a nossa irmã Kátia Faria de Souza, cumprimentar o digno conselheiro, o presbítero Jailson Humberto da Silva. De forma muito particular, cumprimentar o reverendo Joel Rodrigues Ferreira e sua digna esposa, a nossa irmã Rosileia, e dizer da minha gratidão de poder participar deste momento tão especial na vida da Igreja Presbiteriana de Barro Vermelho e muito particularmente na vida da Sociedade Auxiliadora Feminina. Meus prezados irmãos, eu gostaria de compartilhar uma porção das Escrituras que encontra-se na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 1 a 10. Diz o texto bíblico, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 1 a 10. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos
no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Meus amados irmãos, e muito particularmente minhas amadas irmãs da SAF, da Igreja Presbiteriana de Barro Vermelho, eu gostaria de, nesta breve reflexão, trazer alguns aspectos muito importantes para a vida do cristão em particular, para a vida de uma sociedade cristã, para a vida da igreja. Sim, nós temos aqui elementos desafiadores que foram apresentados pelo apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica, elementos que eram vivenciados por aquela comunidade e elementos que certamente devem ser vivenciados por todos nós. A igreja em Tessalônica, ela foi plantada durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E agora, distante daquela igreja que ele havia plantado, preocupado com o seu crescimento, com o seu desenvolvimento, com a importância da continuidade do trabalho, ele escreve, destacando pontos positivos e desafiando a igreja a avançar, a crescer e a continuar desenvolver-se. Perceba que a saudação traz consigo um momento de ação de graças. O apóstolo Paulo afirma: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. E então ele vai citar 3 aspectos pelos quais ele, o apóstolo Paulo, pelos quais nós devemos dar graças, e ele em particular o fazia tendo em mente a igreja de Tessalônica. O primeiro elemento que ele coloca aqui é a operosidade da fé. Sim, a operosidade da fé. E aqui, quando Paulo fala sobre este aspecto, ele fala sobre a capacidade da igreja de pregar o evangelho, de anunciar as boas novas, de superar as adversidades, de superar os obstáculos e continuar firme na sua missão principal, qual seja, anunciar a salvação na pessoa bendita de Cristo Jesus, o Senhor. A SAF, da Igreja Presbiteriana de Barro Vermelho, ela foi organizada em 1940, precisamente ali quando do desenrolar da Segunda Grande Guerra Mundial, uma SAF que surgiu em meio a um conflito mundial e uma SAF que, em meio àquelas circunstâncias, aquelas dificuldades, aquelas adversidades, estava testemunhando do Evangelho da Graça. Quando o Evangelho chegou em Tessalônica, ele chegou num ambiente de hostilidade. O apóstolo Paulo vai pontuar aqui no texto bíblico como naquela cidade o Evangelho foi rejeitado por tantos e como os cristãos que abraçaram a empreitada da fé foram tratados, ou melhor, foram maltratados. Veja o que ele diz: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. A operosidade da fé, ela não está de forma alguma restrita às circunstâncias externas. Se as circunstâncias forem favoráveis, a fé deve ser uma fé operosa. Se as circunstâncias forem adversas, esta fé deve continuar uma fé operosa. E nós sabemos que as circunstâncias em que vivemos, elas são desfavoráveis. E o desafio da Sociedade Auxiliadora Feminina é testemunhar o Evangelho da Graça e pregar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não são as dificuldades internas que devem ditar o ritmo, não são as dificuldades externas que devem ditar o dinamismo, não, de forma alguma. O que deve impulsionar e motivar as minhas queridas irmãs é a mensagem preciosa que as irmãs têm a anunciar, uma mensagem de poder, uma mensagem de graça, uma mensagem de glória. Não devemos esperar tranquilidade, não devemos esperar facilidade. Mesmo em meio aos obstáculos, devemos continuar firmes, devemos continuar perseverantes, devemos continuar olhando sempre para o futuro. O que faz com que uma sociedade interna perca o seu ímpeto, perca o seu labor, perca o seu entusiasmo? Posso destacar 2 aspectos em particular. O primeiro aspecto é uma visão equivocada acerca da soberania de Deus.
Sabemos que Deus tem os seus eleitos, que os eleitos de Deus ouvirão a voz do Senhor por meio da ação do seu Espírito. Mas a mesma Escritura que nos fala sobre a eterna eleição, nos fala que o meio que Deus decretou para que os eleitos sejam alcançados é a pregação do Evangelho. Então, em muitos dos nossos arraiais, equivocadamente se entende a doutrina da eleição eterna como sendo uma doutrina que favoreça a acomodação, que favoreça o quietismo. Não, de forma alguma. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, que foi certamente dentre os apóstolos aquele que mais ensinou a respeito da eterna eleição, ele foi um pregador do Evangelho, ele foi um anunciador das boas novas, e nós temos o relato de que quando eles chegaram em Tessalônica, a população então teve a concepção de que aqueles que estavam transtornando o mundo chegaram em Tessalônica, ou seja, aqueles que estavam trabalhando pela pregação do Evangelho. Portanto, você que crê na predestinação, portanto, você que crê na eleição eterna, portanto, você que crê que Deus tem os seus escolhidos, tenha na sua mente a convicção de que você deve sair e pregar o Evangelho. Eu quero desafiar a SAF de Barro Vermelho a visitar cada casa da rua, a visitar todas as ruas, a visitar todos os lares, pregando o Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não devemos entender equivocadamente a soberania de Deus. Deus tem os seus eleitos, e os eleitos de Deus ouvirão a voz, mas Deus comissionou a igreja a pregar o Evangelho. Não descanse, valorosa SAF. Não deixe para amanhã a mais importante atividade. Siga avante, siga firme, continue sendo bênção na vida do município de São Gonçalo. Mas há um outro aspecto que muitas vezes leva à acomodação, que leva ao arrefecimento da pregação do Evangelho. É a falta de clareza, a falta de entendimento quanto à situação do homem. O homem sem Cristo, ele está morto nos seus delitos e pecados. O homem sem Cristo, ele é inimigo do Evangelho. Muitas vezes nós visualizamos alguém que é excelente pai de família, é um excelente cidadão, e nós muitas vezes imaginamos que ele esteja, por assim dizer, quase pronto para receber o Evangelho, que falta pouco para ele abraçar a fé, que ele pode ser chamado de amigo do Evangelho. Não, não existe este quadro. A Bíblia nos diz que ou a pessoa encontra-se no império das trevas, ou ela encontra-se no reino do Filho do amor de Deus. Ou ela é perdida, ou ela é salva. Ou ela é ímpia, ou ela é nova criatura. Não existe um meio termo, não existe nenhum tipo de familiaridade. Portanto, quando as irmãs, em particular, saírem para pregar o Evangelho, devem lembrar-se, devem ter em mente que estarão a lidar com mortos espirituais. E não será por conta da criatividade, não será por conta de qualquer engenho humano que estes mortos espirituais serão alcançados. Estes mortos espirituais só poderão ser alcançados pelo poder do Espírito de Deus, que é quem opera a regeneração. Portanto, as irmãs que vão anunciar o Evangelho devem confiar na força e no poder do Espírito Santo de Deus. Não é na sabedoria humana, não é na engenhosidade humana, não é na criatividade humana. As irmãs devem depender do Espírito de Deus e na força do Espírito do Senhor devem pregar o Evangelho. Eu sei que esta SAF é uma SAF operosa. Eu sei que certamente o pastor Joel dá graças a Deus pela operosidade da fé das irmãs que compõem a SAF da Igreja Presbiteriana de Barro Vermelho. Mas eu gostaria de desafiar ainda mais as minhas queridas irmãs a que continuem firmes na fé, a que continuem operosas na fé, a que continuem pregando o Evangelho, independente das situações externas. E se as situações forem desfavoráveis, se as situações forem hostis, se as situações forem ameaçadoras, continuem firmes, porque no Senhor o trabalho que as senhoras executam não é vão. Ânimo, coragem, entusiasmo na pregação do Evangelho. Que se diga no município de São Gonçalo a respeito da garra, a respeito do entusiasmo das mulheres da Igreja Presbiteriana de Barro Vermelho, que prega o Evangelho. Uma fé operosa é uma fé que não se cala, é uma fé que não se curva, é uma fé que não retrocede, é uma fé que não se aquieta, é uma fé em direção ao futuro, é uma fé pregando o Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas há um outro aspecto que o texto aborda,
ele fala não só da operosidade da fé, mas ele fala também da abnegação do vosso amor. O cristão deve ser marcado por um procedimento pautado pelo amor. Ou na vida cristã deve ser vista a questão do amor. Na SAF não pode ser diferente. A SAF da Igreja Presbiteriana de Barro Vermelho deve ser identificada, reconhecida, elogiada, e Deus deve ser sempre tributado honras e glórias a Ele pelo amor das minhas queridas irmãs. Pelo amor que as irmãs têm, não somente para com os membros da Igreja Presbiteriana de Barro Vermelho, não somente para com as sócias da SAF de Barro Vermelho, mas para com o próximo. A SAF deve ser aquele departamento que no exercício das suas atividades deve olhar com misericórdia, deve olhar com empatia, deve olhar com simpatia para aquele que está ao seu lado. Então, minhas amadas irmãs, sejam sempre altruístas, porque o egoísmo não provém do evangelho da graça do nosso Deus. O altruísmo, sim, a capacidade de enxergar as lutas, a capacidade de enxergar os obstáculos, a capacidade de enxergar as dificuldades. Então, que a SAF seja solidária, que a SAF esteja vigilante para socorrer aquelas pessoas que necessitam da ajuda. O amor significa partilhar aquilo que temos, o amor significa dividir aquilo que recebemos, e nós sabemos que todos nós temos recebido muito da parte de Deus e somos desafiados também a partilhar com aquelas pessoas que estão ao nosso derredor. Mas este amor também deve ser exercido para com aqueles que estão no âmbito interno, com as demais sócias da SAF. Como ficamos tristes quando tomamos conhecimento de lutas, dificuldades, aborrecimentos, disputas dentro da vida da igreja, dentro de um departamento. Como isso é triste. Nós sabemos que a vida da igreja ela é marcada por episódios nem sempre que são dignos de registro. E aqui o desafio maior é que as minhas irmãs estejam vivendo em união, estejam agindo em cordialidade, estejam se pautando pelo respeito, que haja um zelo, que haja um cuidado, que haja uma preocupação, uma atenção de umas para com as outras. Se uma sócia da SAF não está frequentando, que haja uma ligação, que haja uma visita, que se busque saber o motivo, a razão, mas que se mostre simpatia. Se alguém está passando por dificuldade, por necessidade, que esta visita seja ampliada por uma prestação de serviço que busque o atendimento do necessitado. A igreja em Tessalônica era uma igreja que era misericordiosa para com os de fora, que era uma igreja misericordiosa para com os de dentro. Era uma igreja misericordiosa até para com os seus adversários, com aqueles que odiavam a mensagem da pregação do Evangelho. Queridas irmãs, o amor é a marca do cristão. Que a SAF da Igreja Presbiteriana de Barro Vermelho seja sempre identificada como uma SAF amorosa, como uma SAF que está preocupada com as pessoas que trabalham, que atuam no ambiente da sua sociedade, que estão ao seu derredor, e até mesmo para com aquelas pessoas que mostram qualquer tipo de hostilidade. O apóstolo Paulo já mencionou 2 elementos pelos quais ele agradece a Deus, elementos que estão presentes na vida da igreja de Tessalônica. O primeiro elemento, a operosidade da fé, que se mostra pela pregação do Evangelho, fazer o Evangelho alcançar várias partes, alcançar pessoas com esta boa nova do amor de Deus. A segunda, com o exercício do amor, da caridade, do respeito. Mas agora o apóstolo Paulo traz um terceiro aspecto. Ele fala a respeito da firmeza da vossa esperança. E aqui, meus amados irmãos, eu creio que há um desafio adicional, sobretudo para o tempo em que nós vivemos. Nós vivemos um tempo secularizado. Nós vivemos um tempo onde as pessoas estão preferindo o que é material ao que é eterno. Onde as pessoas estão mais valorizando o aqui e o agora do que valorizando o celestial. E isso é muito preocupante. O apóstolo Paulo diz que a igreja em Tessalônica era uma igreja firme na esperança. E ele vai descrever
no verso de número 10, o que ele quis dizer com firmeza da esperança. Veja o que ele diz aqui no verso de número 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Nós precisamos estar atentos para que o secularismo não torne o nosso coração endurecido. Nós precisamos caminhar de forma atenta para que o secularismo não invada a nossa mente e não desvie a nossa atenção. Vivemos dias em que as mensagens, as pregações, os estudos estão sumamente voltados para o aqui e para o agora. Já não falamos a respeito do celeste porvir, já não falamos a respeito da volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo nosso está praticamente pautado no aqui e no agora. Nossa preocupação é com o melhor emprego, nossa preocupação é com o melhor salário, nossa preocupação é com um carro novo, nossa preocupação é com uma casa mais ampla, nossa preocupação é com a boa educação dos nossos filhos para que eles possam galgar postos importantes na sociedade, para que eles tenham uma excelente remuneração e mais, uma aposentadoria garantida. Falamos sobre o aqui e o agora com muita frequência, falamos sobre as coisas terrenas com muito entusiasmo, falamos a respeito da boa vida, da vida tranquila, da qualidade de vida, quase que a todo instante, esquecendo-nos da nossa condição de peregrinos, esquecendo-nos da nossa condição, que é uma condição passageira. Aqui não é a nossa pátria, aqui não é a nossa morada contínua. Nós estamos caminhando, seguindo para frente e aguardamos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Parabenizo a SAF pela temática, pela abordagem central, que é o Cristo ressurreto, o Cristo glorioso, o Cristo triunfante. E os olhos das minhas irmãs, eles devem estar voltados e pautados para esse Cristo ressurreto, glorioso e triunfante. Nós devemos viver com responsabilidade, com os pés na terra, porém os nossos olhos devem permanecer fitos nos céus. A grande questão dos nossos dias é que os pés estão na terra e os olhos também. Nós estamos acostumados, nós estamos satisfeitos, nós estamos tranquilos com o aqui e com o agora. Qualquer reflexão com a vida futura, qualquer reflexão para com a eternidade é sempre vista com suspeitas. Quando foi a última vez que vocês aí cantaram junto ao trono de Deus preparado? Quando foi a última vez que você cantou, ó pensai neste lar lá do céu? Nós estamos pensando muito no aqui e no agora e nos esquecendo da nossa real e grandiosa cidadania, a cidadania celestial. É um grande desafio para o tempo presente e nós somos chamados pela palavra de Deus e desafiados a buscar uma mudança neste quadro. Nós percebemos muitas vezes pelo comportamento que pauta a grande maioria das igrejas em que as pessoas participam dos cultos, elas concordam com a mensagem, elas se emocionam com a mensagem, porém, ao sair do templo, estas pessoas estão completamente indiferentes e alheias ao que foi pregado, ao que foi ensinado, e elas começam a conversar sobre coisas triviais, banais, infrutíferas e, em alguns aspectos, até questões pecaminosas. Nós precisamos perceber como é que nós encaramos de forma prática, no nosso dia a dia, a nossa expectativa quanto à volta gloriosa do Senhor Jesus. Aqui em Tessalônica, eles viviam com expectativa, eles viviam conscientes de que efetivamente eles eram peregrinos, eles estavam de passagem e eles estavam aguardando a Cristo. Eles não viviam de uma forma alienada, eles não viviam de uma forma displicente. Não, eles pregavam o Evangelho, eles anunciavam as boas novas, eles cuidavam dos necessitados, eles sabiam das carências, mas eles continuavam firmes, olhando com expectativa para o futuro. Esse é um grande desafio, mas nós estamos muito mal acostumados com estas questões. E a história que agora eu passo a relatar aos meus irmãos, ela retrata um pouco de como nós estamos ficando distantes dessa questão tão gloriosa que é a eternidade com Cristo. Ela retrata o quão displicente nós estamos nos portando
com relação a esta expectativa quanto ao retorno do nosso Senhor e Salvador. Conta-se que em uma igreja presbiteriana, no estacionamento da igreja, uma senhora de mais de 92 anos estava a atravessar o estacionamento. E ali um dos irmãos estava a manobrar o carro, a retirar o carro. Aquela senhora não percebeu que o carro estava sendo retirado do local e o motorista não percebeu que a senhora estava passando por trás do carro. As pessoas que presenciaram a cena começaram a gritar, porém a senhora tinha uma audição prejudicada, ela não estava ouvindo os sinais de alerta. O motorista também não estava ouvindo porque os vidros estavam fechados e ele continuou fazendo a manobra e a senhora continuou se deslocando pelo estacionamento. E as pessoas estavam aflitas, imaginando o pior desfecho. Quando de repente aquele homem visualiza pelo retrovisor interno aquela senhora, freia o carro bruscamente, desce desesperado, olha para aquela senhora e diz: vovó, a senhora quer ir para o céu? E ela responde: Deus me livre. Sim, Deus me livre. Por quê? Porque não havia uma expectativa celestial. Pode parecer engraçado, mas a resposta dela reflete muito da nossa posição. Nós falamos do céu, nós cantamos a respeito do céu, nós afirmamos que cremos na existência de uma morada feliz e eterna com o Senhor, mas Deus nos livre de ir para o céu. Nós queremos ficar aqui na terra. Paulo fala que a igreja de Tessalônica era uma igreja bem-aventurada, era uma igreja feliz, era uma igreja que deveria receber os maiores elogios e a Deus era tributado ações de graças pelo trabalho que esta igreja desenvolvia em 3 áreas importantes: a operosidade da fé, a abnegação do amor e a firmeza da esperança. Gostaria de dizer aos meus irmãos em geral e às minhas irmãs em particular que estes elementos não são elementos opcionais. Um cristão não pode dizer: eu só quero um elemento, eu só quero a operosidade da fé, eu não quero o amor e nem quero a firmeza da esperança. Ou só quero 2 elementos, eu quero a operosidade da fé e quero a abnegação do amor. Eu não tenho interesse nenhum pela firmeza quanto à esperança celestial. Não, estes elementos são elementos que devem pautar a vida do indivíduo, a vida da sociedade interna, a vida da igreja, a vida da denominação, a vida de todos que são identificados com Cristo. E qual a razão para isso? O texto vai nos mostrar, o texto vai nos dizer que tais elementos são frutos. Frutos de quê? Frutos da eleição eterna que Deus operou, ou seja, do chamado que Deus efetivou na sua vida, trazendo você para junto de Cristo, e por meio de Cristo você é reconciliado com Deus. Veja o que ele diz no verso de número 4: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Como podemos saber que alguém é eleito? Como podemos saber que alguém pertence ao Senhor? O Senhor Jesus deixou claro: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. 2 sinais. Primeiro sinal: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós, os eleitos, ouvimos a voz de Deus por meio das Escrituras. Segundo sinal, ele disse: e me seguem, ou seja, praticam, executam o ensino bíblico. O eleito de Deus ouve a voz de Deus por meio da Escritura e pratica o ensino da palavra de Deus na sua vida cotidiana. Paulo diz: olha, vocês estão de parabéns, eu dou graças a Deus por vocês, porque vocês pregam o Evangelho. Eu dou graças a Deus porque vocês cuidam uns dos outros. Eu dou graças a Deus porque vocês sabem que tudo aqui é passageiro. Vocês são responsáveis, criteriosos, dedicados aqui, mas vocês têm consciência de que há uma vida futura e que Cristo voltará. E isso é uma evidência da eleição, que cada sócia da preciosa, valorosa, destemida SAF, da Igreja Presbiteriana de Barro Vermelho, que completa 80 anos de organização eclesiástica, seja reconhecida pela operosidade da fé, seja uma destemida pregadora do Evangelho, seja reconhecida pelo amor, pela caridade, pela bondade, pela misericórdia, seja também reconhecida pela esperança quanto à volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mulheres destemidas. Antes de encerrar a pregação, eu gostaria de orar
com vocês, embora estando aqui num estúdio fazendo a gravação, e agora que vocês estarão recebendo esta mensagem, eu gostaria de que ao receber esta mensagem, vocês estivessem analisando as palavras que eu vou pronunciar aqui, e esta é a minha súplica, o meu desejo a Deus em favor de vocês. Oremos ao Senhor nesse instante. Bondoso Deus, graças nós te damos pela SAF da Igreja Presbiteriana de Barro Vermelho. Graças nós te damos pela bela história que o Senhor proporcionou a esta valorosa SAF. 80 anos de pregação do Evangelho, 80 anos de cuidado para com o próximo, 80 anos de expectativa quanto à volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós te pedimos, ó Deus, que pela ação do teu Espírito, esta SAF aceite os desafios do tempo presente com maior alegria, com maior entusiasmo, com maior vibração. Deus, nós te pedimos que esta SAF esteja a impactar a rua onde a igreja está instalada. Esteja, ó Deus, a impactar o bairro onde a igreja está instalada. O município de São Gonçalo. Deus, dá graça a tuas servas, para que no poder do teu Espírito elas preguem a tua palavra. Deus, nós te pedimos que o Senhor esteja abençoando a vida relacional de cada sócia da SAF. Que cada mulher, ó Deus, presbiteriana, seja identificada como uma mulher que tem zelo, que tem cuidado, que tem amor, que tem altruísmo para com o carente, para com o necessitado, para com os de fora, para com os de dentro e até mesmo, ó Deus, para com aqueles que se colocam na condição de adversário. Senhor, nosso Deus, abençoe estas mulheres valorosas para que elas continuem firmes com os pés no chão e os olhos fitos no céu, aguardando a volta do teu Filho amado, o nosso Redentor. Que no poder do teu Espírito estas mulheres sejam apoiadoras, ó Deus, do Conselho, da Junta Diaconal, das demais sociedades internas. Sejam, ó Deus, atuantes na federação, na confederação sinodal, na confederação sinodal. Que estas mulheres, ó Deus, continuem firmes em oração, pedindo a tua bênção sobre a vida do pastor Joel, e sendo, ó Deus, apoiadoras do ministério do teu servo. Senhor, nosso Deus, que possamos ouvir muitas e muitas notícias do trabalho destas destemidas auxiliadoras, que são, ó Deus, incansáveis na luta, que são, ó Deus, irrepreensíveis na conduta, que são, ó Deus, fortes na fé, que são vitoriosas por Cristo Jesus. Em nome do teu Filho, oramos e te bendizemos. Amém. Um grande abraço às queridas e valorosas irmãs e parabéns. Deus vos guarde. Irmãos, queremos expressar a nossa imensa alegria por esta celebração e pela nossa igreja. Sociedade Auxiliadora Feminina, SAF, 80 anos. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Nós queremos, ao final deste culto, agradecer a Deus por esta celebração, ação de graças ao Senhor pelos 80 anos da nossa SAF, agradecer por toda esta história, pelas primeiras portas que se abriram para este trabalho e até o dia de hoje, agradecendo ao Senhor pela vida de todas as nossas queridas irmãs que fazem parte da nossa SAF. Queremos agradecer o carinho do reverendo Jailton pela nossa igreja, também pela SAF,
e pela pregação da palavra do Senhor. Queremos agradecer também as nossas irmãs queridas, Ana Maria, Keila, Heloísa e Dorcas, pelas mensagens tão carinhosas enviadas à nossa SAF. E também queremos agradecer por todos os irmãos que participaram da liturgia deste culto e por todos aqueles que estão participando desta celebração ao nosso Deus. Que a bênção do Senhor seja conosco e bendito seja o nome do Senhor pelos séculos dos séculos. Recebamos, pois, a bênção do Senhor nosso Deus. E que a graça de Jesus Cristo, nosso único, suficiente e eterno Salvador, o amor de Deus, nosso Pai, Criador, sustentador dos céus, da terra, de tudo que neles há, e que o carinho, o poder, a alegria do Espírito Santo de Deus repousem sobre a nossa igreja, sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém. Sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé, vitoriosas por Cristo Jesus. No silêncio eu posso ouvir tua voz dizendo: estou aqui. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Ilumina a noite, eu te seguirei, meu farol, eu confio em
ilumina.